É muito provável que se você está aqui nesse podcast, você, assim como eu, tem buscado por construir uma vida com mais leveza. E eu vejo realmente essa leveza como uma construção e não como um ponto do qual a gente atinge e nunca mais vamos precisar nos preocupar com isso. Na verdade, a leveza é uma escolha diária, da qual a gente precisa constantemente estar ali escolhendo viver uma vida com mais leveza. Eu me chamo Paula Roveda, eu sou professora e mentora de desenvolvimento humano, falo sobre saúde mental, bem-estar, entre outros temas relacionados aqui e nas outras redes. E já deixo aqui também o meu convite para você estar me acompanhando aqui e também no Instagram, no @paularoveda_. Primeiramente, antes da gente dar início à nossa conversa de hoje, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa temporada de podcasts, que faz um bom tempo que eu quero trazer esse projeto para o mundo e chegou esse momento, então estou muito feliz, estou muito animada. Esse é um espaço do qual eu quero conversar de forma mais profunda, assim como também compartilhar as minhas histórias, as minhas vivências, que de alguma forma pode estar auxiliando, né, outras pessoas a ganharem clareza sobre as suas próprias experiências. Então esse é o objetivo aqui do podcast, estou bastante animada de dar início a esse projeto. Muito feliz que você está aqui comigo para a gente ter essa conversa hoje. E então pega teu chazinho, teu cafezinho, a tua água e vem para o nosso bate-papo. Gente, uma coisa que eu observo que muitas pessoas têm uma falsa ilusão de que uma vida com leveza é uma vida sem problemas, é uma vida onde tudo flui e acontece lindamente. É claro que nesses momentos onde os nossos planos estão sendo concretizados, onde as coisas estão fluindo lindamente, é maravilhoso e a gente sim tem que usufruir, tem que aproveitar muito esses momentos. Mas a gente sabe também que não são apenas esses momentos que existem. Na verdade, são muitos os desafios dessa jornada chamada vida, que ao mesmo tempo que é linda, ainda assim a gente lida com muitas coisas, faz parte da nossa experiência humana lidar com situações que são muitas vezes difíceis, estresse, ansiedade, problemas que surgem. Então eu vejo que a leveza ela está muito mais relacionada com a nossa habilidade em lidar com essas questões que surgem como o estresse, com problemas, com as dificuldades que surgem, do que de fato com a ausência deles. Quanto mais habilidade eu tenho para lidar com aquilo que surge, mais eu consigo construir uma vida com leveza, porque está muito relacionado ao peso que eu dou às coisas, né? Isso vem muito de uma questão de perspectiva também. Quais são as minhas perspectivas sobre aquilo que está acontecendo? A leveza ela está muito relacionada ao nosso bem-estar emocional. Você ter atenção e cuidado para como estão os teus pensamentos e sentimentos. Como que estão as minhas emoções? Como está a qualidade dos seus pensamentos? O que você está escolhendo cultivar dentro de você? E isso vem muito da nossa flexibilidade cognitiva, que é essa capacidade de eu conseguir mudar as perspectivas conforme aquilo que a vida me traz. Eu conseguir abraçar novos desafios de uma forma onde eu não me sobrecarregue, onde eu consiga me adaptar. Dentro da neuroplasticidade que existe no nosso cérebro, a gente consegue fazer isso. A gente consegue, inclusive, criar novos caminhos neurais para o bem-estar. A grande questão aqui é que o nosso cérebro ele tem uma tendência ao negativo. Ele sempre vai dar uma ênfase para aquilo que é negativo. Tem um pesquisador chamado Rick Hanson que ele fala o seguinte, que nós temos um teflon para as emoções positivas e um velcro para as emoções negativas. E você já deve ter percebido que muitas vezes a gente lembra muito mais daquelas experiências difíceis, das experiências negativas, das críticas que você recebeu durante o teu dia, do que de fato das experiências positivas, dos elogios, das coisas boas que aconteceram. Dentro disso, a gente precisa aprender a permitir que as experiências positivas elas penetrem em nós, na nossa experiência, de forma mais profunda. E a gente consegue fazer isso quando nós estamos presentes, fazendo isso de forma intencional. Aprecie a ausência da dor de dente. O que isso significa? Que se você, nesse momento, se você não está com dor de dente, mas se você estivesse, você iria querer viver o que você está vivendo agora. Só que muitas vezes a gente está vivendo no piloto automático e a gente não para de fato apreciar essas
pequenas coisas, né? Só que são coisas que fazem a nossa vida melhor, que fazem a nossa vida ter mais significado, mais alegria, mais leveza. Então você não está sendo simplório em valorizar essas pequenas coisas, muito pelo contrário. Quando a gente consegue trazer essas emoções positivas para o nosso dia a dia, realmente aproveitando a nossa jornada, e realmente aproveitando as coisas simples, eu vou criando um reservatório psicológico que me permite ter mais resiliência para os momentos onde eu vou precisar lidar com algum desafio. Então, olha que interessante isso. A gente pode cultivar emoções positivas porque isso também amplia o nosso foco de atenção. A gente consegue... Antes de falar sobre isso, pensa aqui comigo. A nossa vida humana ela é muito paradoxal. Ao mesmo tempo que tem desafios muito grandes acontecendo, existem muitas coisas boas acontecendo em paralelo. E essa é a grande beleza da vida. Só que se eu colocar toda a minha atenção, toda a minha energia naquilo que não está dando certo, apenas naquilo que não está dando certo, apenas nos problemas que eu tenho para resolver, isso vai me sobrecarregar. Porque eu vou entrar dentro de um estresse muito grande, eu vou ficar muito sobrecarregado e não vou conseguir de fato resolver aquele problema. O segredo aqui está em eu não apenas colocar a minha atenção naquilo que está difícil de lidar, nos problemas que estão acontecendo, mas eu aprender a usufruir daquilo que está dando certo, mesmo diante desses problemas. Porque assim eu amplio essa minha capacidade atencional, o meu foco, e é assim que surgem inclusive as soluções para esses problemas, quando eu consigo tirar o foco deles. Não estou falando aqui para você ignorar as coisas que você está vivendo, os problemas que você precisa solucionar, não é isso. Mas que você entenda que se toda a tua energia e atenção for apenas para isso, apenas para o problema, você não vai conseguir resolver ele de fato. E isso deixa a nossa vida muito, muito mais pesada. O primeiro passo é desenvolver essa habilidade de se sensibilizar para as coisas que estão dando certo, de se sensibilizar para as pequenas coisas que trazem um significado para a nossa vida, que deixam a nossa vida mais bonita. Seja você aprender a se conectar mais com a natureza, usufruir de momentos onde você vê um pôr do sol, onde você está tomando um café, tomando um banho. Olha, são coisas muito simples, mas que podem trazer sensações positivas e que isso vai sendo armazenado no longo prazo. Só que assim, quando a gente está aqui vivendo de uma forma muito no piloto automático, apenas mirando muitas vezes nos objetivos e esquecendo de usufruir dessa jornada, a vida pode se tornar muito pesada. Então, enquanto você olha para o futuro, enquanto você olha para os teus sonhos, para os teus objetivos, que tal você aprender também a usufruir daquilo que está acontecendo no hoje? Eu não sei vocês, mas por muitas vezes eu me pego pensando muito no futuro, pensando muito nas coisas que eu quero realizar, nas coisas que eu quero fazer. E se eu não estou atenta para isso, se eu não estou vigilante quanto a isso, eu estou perdendo o meu hoje. E realmente, esse hoje ele é muito valioso, porque ele não volta. Talvez o que eu estou falando aqui possa parecer um pouco clichê, mas só é clichê por uma razão, né? Porque a nossa mente, ela perdeu completamente a habilidade de você estar no teu momento presente, de você conseguir usufruir das coisas que estão acontecendo no agora. E o tempo passa muito rápido. Eu estou quase completando 30 anos, faltam ainda alguns meses, mas quando eu olho, há 10 anos atrás eu tinha 20 anos, parece que foi ontem que eu tinha 20 anos. E como hoje eu consegui perceber e consegui ter claro para mim que uma vida com leveza é uma das coisas mais importantes que eu posso deixar para a Paula do futuro, como isso muda as minhas escolhas, como isso muda a minha forma de viver. Então eu fico muito feliz assim de hoje conseguir enxergar as coisas dessa forma e de enxergar também o quanto essa leveza, ela é uma escolha diária. Ela é uma construção. Muitas vezes eu me pego não sendo tão leve quanto eu gostaria, mas com muita paciência, com muita autocompaixão, eu vou criando esse alicerce interno que me permite lidar de forma melhor com os desafios, assim como de usufruir de fato. Uma outra coisa que tem deixado a minha vida muito mais leve, desde que eu comecei a aplicar isso na minha vida,
é o desapego daquilo que eu não posso controlar. Às vezes a gente fica tão apegado querendo controlar tudo que acontece e isso traz um peso gigantesco para a nossa vida. Tem uma frase da Brené Brown que diz o seguinte: se você perdeu o barco, é porque esse barco não era seu. E essa frase faz muito sentido para mim, porque enquanto você fica apegado, muitas vezes apegado até coisas do passado, né? Coisas que aconteceram ou coisas que deixaram de acontecer ou que não aconteceram como você esperava, isso vai deixando a nossa vida muito mais pesada e trazer esse entendimento de que eu acredito realmente que as coisas elas acontecem da forma que elas teriam que ter acontecido, seja para eu me desenvolver, seja para eu crescer, seja para eu me tornar a pessoa que eu estou me tornando hoje, seja para me tornar a pessoa que eu já sou hoje. Então eu acredito muito que quanto mais você desapega daquilo que você não pode controlar e coloca a tua energia naquilo que de fato está sob o teu controle, mais paz interior você traz para a tua vida. E o que está sob o teu controle? Você pode controlar as tuas ações, aquilo que você escolhe fazer, aquilo que você escolhe cultivar no teu interior. Quais são os pensamentos que você escolhe cultivar dentro de você? Quais são os pensamentos que você escolhe dar corda, né? Porque pensamentos, na verdade, são processos automáticos dos quais você não tem um controle. Eles simplesmente surgem porque é assim que a nossa mente funciona. Mas quando você fica preso a esses pensamentos a ponto de você se identificar acreditando em tudo aquilo que você pensa, você acaba muitas vezes entrando ali em processos ruminatórios que fazem com que a vida fique muito mais pesada. Por isso que desenvolver essa habilidade do descentramento, que é quando você consegue se afastar desses pensamentos e observar eles de forma descentrada, sem que haja essa identificação. É um processo do qual você pode treinar, você pode desenvolver, então você vai desenvolvendo essa habilidade de conseguir olhar para esses pensamentos a partir de um lugar de autoconsciência e não se identificar com aquilo que a mente está trazendo. Assim como esses pensamentos, eles são sinalizadores, né, de crenças mais profundas, enfim, eles podem também estar nos mostrando outras coisas ali quando você consegue avaliar eles de forma mais profunda. Então, isso também deixou a minha vida muito mais leve, porque eu entendo que eu não preciso ficar apegada, seja a pensamentos, seja a situações, seja a pessoas. É um treino constante, é algo que constantemente tem que estar desenvolvendo. Não vou te dizer que é alguma coisa que é uma coisa fácil, da qual, agora eu vou ser desapegada. Não, é realmente na prática, é no dia a dia, é na vida, é conforme você vai fazendo as tuas escolhas que você consegue colocar isso em prática. Eu tive um momento da minha vida onde eu percebi que eu precisava desse desapego para realmente transformar a minha vida, que foi ali em 2020, onde eu fiz uma transição de carreira. Eu desapeguei de muitas coisas, desapeguei de muito do que eu tinha construído. Fui viajar ao mundo, numa busca por mim mesma, mas essa é uma história que eu vou contar num próximo episódio, porque essa história ela rende bastante. Muitas coisas aconteceram nesse período, foi muito especial. Mas foi um grande treino, assim, desapegar realmente de tudo aquilo que não fazia mais sentido para fazer escolhas muito alinhadas com os meus valores, escolhas alinhadas com aquilo que fazia de fato sentido para mim. Desapegar dos julgamentos, desapegar do que os outros estavam pensando, da opinião dos outros e ser muito fiel a essa verdade mesmo daquilo que estava no meu coração, que ainda está no meu coração e que hoje eu vivo essa verdade. Uma outra coisa que deixa a nossa vida muito, muito mais leve é a gente abandonar a autocrítica, a autocobrança. Muitas vezes a gente pode ter essa falsa ilusão de que eu me criticando, eu tendo esse comportamento de autocobrança comigo mesmo, eu vou estar me impulsionando de alguma forma, eu vou estar melhorando, eu vou estar mudando, mas não é isso que acontece. Quanto mais você entra em autocríticas, em autocobranças, mais você paralisa diante daquilo que você quer fazer, mais você bloqueia essa transformação. Por isso que o antídoto para autocrítica, para autocobrança, é a autocompaixão. Não é você ser permissivo, você
ficar acomodado, você não mudar, não tem nada a ver com isso, mas a autocompaixão é o que te permite reconhecer que você é humano, que você é falho, que em algum momento ou outro você vai falhar, e dessa forma ela te permite com que você se transforme, com que você reconheça onde você precisa melhorar, mas sem que você se diminua com isso, sem que você diminua o teu valor, sem que você coloque o teu valor apenas naquilo que você conquista, naquilo que você realiza, mas sim reconhecendo o teu valor como pessoa, como ser humano, independente daquilo que você está vivendo, que você reconheça. E assim você consegue reconhecer também essa força de realizar aquilo que você quer realizar, de viver aquilo que você deseja viver. E isso é realmente muito transformador. Isso faz com que você tenha uma vida muito mais leve, porque o principal algoz da nossa vida não é o outro. Não é a crítica do outro, não é o julgamento do outro. A pessoa que mais se machuca é você mesmo. Com o chicotinho aqui nas costas, né? Que é a pessoa que fica se autocriticando, que fica se julgando, como que é o teu diálogo interno? Eu te pergunto, porque muitas vezes a gente não está consciente para isso. Como que é essa conversinha que existe dentro da tua cabeça? O que você pensa sobre você mesmo? O que você acredita sobre você mesmo? Quando a gente começa a mudar esse diálogo interno, quando a gente começa a literalmente vencer essa conversa interna que fica dizendo coisas tão dolorosas, tão ruins para si próprio, você passa a viver uma vida mais leve. Porque essa conversa, isso não é uma realidade. Né? E como eu falei anteriormente, a mente humana ela tem um viés da negatividade. Por que ela tem o viés da negatividade? Foi muito útil para os nossos antepassados esse viés da negatividade para que a gente, né, tivesse essa evolução biológica. Então, desde lá do tempo das cavernas, foi o que ajudou com que o ser humano prosperasse, crescesse, evoluísse. Mas hoje em dia, o que acontece é que os nossos estressores, eles já não são mais tanto do meio que a gente está inserido, eles são psicológicos e eles são contínuos e eles levam as pessoas a crises de ansiedade, depressão, porque você viver com um estressor, você viver constantemente com o teu sistema nervoso desregulado por causa desses pensamentos, desses sentimentos. Quanto mais você tem isso, mais desregulado você fica e mais difícil fica de você se regular depois. E são pequenos passos em direção desse autocuidado. Isso sim é o verdadeiro autocuidado. Você cuidar da tua saúde, você cuidar das tuas emoções, você cuidar, né, da tua saúde mental. Isso sim é o verdadeiro autocuidado. Quando a gente cuida de nós mesmos, a gente consegue transbordar o nosso melhor para o mundo. Então, cuide de você mesmo. Se você quer ser mais produtivo no seu trabalho, se você quer ter um trabalho com mais leveza, lembre que além do período onde você está trabalhando, você cuidar da tua saúde faz parte desse trabalho, porque você vai conseguir estar muito mais dinâmico, muito mais ativo, pensando melhor, fazendo as coisas de forma melhor. Se você não está bem emocionalmente, você vai chegar no teu trabalho, fazer as coisas que você tem que fazer, você não vai conseguir, porque simplesmente a nossa atenção, né, ela é roubada por essas emoções. Então esse é um pilar muito importante que eu vejo assim como essencial. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, eu espero que você tenha tirado boas coisas dele, que você possa levar para a sua vida, que você possa viver de forma melhor, que você possa implementar, né, na sua vida, na sua rotina. A gente vai ter episódios semanalmente aqui nesse podcast.